Bom dia, graça e paz. Vamos continuar nossa leitura bíblica no livro de Romanos, a partir do capítulo 11, verso 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não, mas porque eles pecaram, a salvação veio por meio dos não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número dos judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão maiores ainda. A salvação dos que não são judeus. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertada nela. Pois vocês são os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados, a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem-se que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. Não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar a vocês? Vejam como Deus é bom, mas também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês que continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava, que foi cortado e enxertado contra a natureza, na oliveira cultivada. E os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Esse primeiro trecho, Paulo faz uma comparação. Ele afirma, no início lá do versículo 11, que através da desobediência, do pecado de Israel, a salvação se estendeu para o mundo, para a humanidade. E ele vai fazendo um paralelo aqui com a oliveira, comparando os não-judeus, ou seja, os gentios, nós, ou aqueles que na época não eram da linhagem judaica, receberam Jesus e foram enxertados nessa oliveira, ou seja, foram enxertados em Cristo por meio da fé. Tanto que ele fala aqui que nós precisamos cuidar, porque Deus castigou Israel, que era a oliveira cultivada, ou seja, era a primícia, os primeiros que receberam ali o cuidado mais especial de Deus no início, e eles não creram. Então, por eles não crerem, Deus os rejeitou. Então, nós, a partir do momento que nós também deixemos de crer, nós podemos ser cortados dessa oliveira, ou seja, cortados do corpo, da comunhão com Cristo, E ele fala que nós não devemos ficar orgulhosos, porque nós não somos melhores que os judeus. Os judeus perderam ali, essa comunhão, vamos dizer assim, a partir do momento que eles não aceitaram, a Jesus como Salvador, mas
Eles são filhos da promessa, né? Deus fez promessas aos patriarcas, a Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Alianças foram feitas e Deus não é um Deus que quebra alianças. A promessa permanece sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu, né? E Deus pode trazer novamente, à medida que eles aceitarem, né, a verdade do Evangelho, aceitarem o Messias, Deus os enxerta novamente na comunhão com o Espírito Santo. É isso que Paulo fala aqui nesse trecho. Daí ele vai falar a bondade de Deus para com todos. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até quando o número dos não-judeus venham para Deus. E assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus. Para o bem de vocês, os não-judeus, mas para a escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus, porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele, pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar a misericórdia a todos. Que trecho maravilhoso, né? Paulo falando aqui que através da desobediência de Israel, o povo, as pessoas, nós, a humanidade, fomos nivelados, né? Todos precisamos da graça e da misericórdia. O povo judeu também agora precisa da misericórdia de Deus. Então, assim, não somos melhores, não há ninguém melhor, né? Por questões religiosas ou sejam quaisquer que forem, né? Eu vou ler esse último trecho aqui, a partir do versículo 33, nessa outra versão aqui, que é um hino de louvor, é um trecho bastante conhecido, e fala assim: ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor e quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que oração maravilhosa, conhecida de todos nós. Que nós fiquemos com essa oração hoje no nosso dia, na nossa mente, pensando que Deus é tremendo, maravilhoso. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Nós somos incapazes de sondar aquilo que Deus pensa. Nós somos pequenos, carentes da graça, da misericórdia de Deus. E o versículo 36, que é um dos mais conhecidos aqui: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Queridos, todas as coisas são para Deus. Tudo que ele faz é dele, para ele e para o seu próprio domínio. Então, vamos descansar nessa promessa, na humildade, sabendo que não somos melhores que ninguém, não somos... não sejamos orgulhosos, mas possamos descansar nessa graça, nesse favor imerecido. Um dia nós somos enxertados na oliveira que é Cristo, estamos em comunhão com Ele, que possamos permanecer crendo para que nós possamos estar em Cristo e que nossos irmãos também judeus venham se converter, aceitar a Cristo, até que se complete o número, né, para que Jesus venha, leve sua igreja. Irmãos, vamos guardar essa palavra no nosso coração, sabendo que a misericórdia de Deus é grande e todas as coisas estão sob o domínio dele. Não há nada que Deus não tenha controle. Nada é impossível para ele. Queridos, tenham um bom dia, que o Senhor nos abençoe, que a graça e a misericórdia continue sempre conosco. Amém.